Dando sequência a essa segunda videoaula, nós faremos a integração do projeto rodoviário intermediário e, para isso, inicialmente, nós salvaremos essa planta que foi construída na etapa anterior com o nome planta intermediária do projeto rodoviário. File Save As e salvamos com o nome planta intermediária do projeto rodoviário. Logo na sequência, nós vamos apagar o conteúdo interno dessa planta e nós faremos a abertura da planta geométrica intermediária do projeto rodoviário, que é essa planta aqui. Nessa planta aqui, ao passar o mouse sobre o projeto, nós entendemos ou visualizamos que esse projeto ele já está nas coordenadas, né? 507, 626, 6747, 815. Então, nós conferimos o conjunto de camadas em relação ao que está marcado e o que está desmarcado. A gente vai tentar trabalhar com as informações nesse padrão como está aí. A gente vai copiar a informação, Ctrl C, e a gente vai colar essa informação, assim como está, nas coordenadas da planta em trabalho. Editar, na opção Paste to Original Coordinates. E a gente vai avaliar a qualidade desse ajuste. Percebo que na comparação com a planta preliminar, essa planta aqui, por já ter coordenadas, ela tem um encaixe bem mais próximo do ideal na comparação com a planta anterior. Então, recomponho pelo comando R e Enter. E a gente vai fazer um ajuste das informações conforme a imagem já ajustada na planta preliminar. Então, nesse caso aqui, a gente vai conferir os ajustes. Sempre é bom um local esse ajuste junto aos acessos. Então, a gente vai ter que subir a planta um pouco mais. Algo nesse sentido. Após cada ajuste, R e Enter para regenerar as informações. Conferimos nesse ponto aqui. Aparentemente ela pode subir um pouco mais nesse ponto aqui. Um pouco para a direita também. Aqui aparentemente está bem encaixado. E aqui também pode subir, estaria já bom nesse ponto aqui. Vejamos de novo. Então eu sugiro que a gente marque todo o projeto, e para isso tem que ter um pouco de cuidado e atenção para marcar todo o conjunto de informações. Eu vou pedir um comando de rotacionar, que é esse aqui. Defino esse ponto base aqui. E vamos tentar um ajuste de 0,25 para que ele suba a imagem na extremidade direita. De novo, R e Enter para recompor a informação. A gente vai verificar a qualidade desse ajustamento. Aqui está muito bom. Aqui poderia estar um pouco mais para a direita. Aqui o encaixe ficou fenomenal. E aqui também está um bom encaixe. Eu acho que ela ficou um pouco alta aqui ainda. Vou dar um R e Enter. Então, eu vou tentar baixar ela em 0,1 aqui. Então, de novo, marco nesse ponto aí. Vou repetir o comando de rotação. E para baixar, então, menos 0,1 graus de inclinação. Regenero. E vamos ver aqui a diferença em relação ao ajustamento. Está bem ajustado. Também está bem ajustado. Está bem ajustado. Também está bem ajustado. E aqui também está bem ajustado. Talvez ela pudesse vir um pouco para a direita para melhorar esse encaixe nesse canto aqui.
mas eu vou deixar ela assim como ela está. Zoom Extend. E aqui, então falta ainda nós ajustarmos o título para planta intermediária do projeto rodoviário. Perfeito. A folha permanece a mesma. Essa legenda aqui, a gente não vai estar repetindo essa mesma operação. Então ela permanece aqui, sem a legenda. E aqui nós faremos algumas alterações mais uma vez em relação à qualidade ou à cor das camadas. Então aqui, essa camada que é do projeto, a gente vai entrar em LA Enter ou em camada Enter, a camada projeto, e alteramos ela para preto. Confirmamos. Então nós já tiramos em grande parte o magento, o azul do projeto geométrico. A camada de cotas, que é a camada Project Plan Kilometers. Esqueci o nome. A gente vai jogar ela agora na cor branca, True Color, bem para cima, 255, 255 e 255. O que mais nós ajustaremos? Esses vértices a gente pode retirar, eles não interessam. Verificamos o que mais a gente pode estar ajustando. Drenagem ela já está em verde. As demais edentações, né, ou as contagens de quilômetros já estão ok. Árvores estão em verde. Então nós já temos uma qualidade de acabamento melhor do que a anterior. Então basicamente, né, a gente consegue fazer esse ajuste da planta em muito menos tempo. Aqui, quando eu dou um Z Enter e Enter, ela não está enquadrando na dimensão máxima. Isso é porque algumas informações que a gente marcou, que a gente desmarcou antes, elas devem estar aí colocadas, elas permaneceram da outra planta. Então a gente mantém ela assim como está, a gente pode deixar ela ampliada pelo scroll do mouse. E na sequência, então nós salvaremos a planta, né, que já foi alterado o nome para a planta intermediária do projeto rodoviário. E já fizemos a integração. Se quiserem fazer mais algum tipo de ajuste, né, como por exemplo, que tem algumas sobreposições em relação às estacas, a gente vai desmarcar aqui a camada FHZ quilômetros, que elas estão sobrepondo da planta anterior, por algum motivo não apagou. Então a gente tem que verificar esses ajustes. A gente também havia alterado essa escala dos canteiros, marca, propriedades, e nós alteramos a escala para 0,50, deixando ela um pouco mais suave e um pouco mais vazada. Marca os canteiros, dá um cancelar e marcar de novo. Então a escala vai ser 0,50 do preenchimento. Feito isso, tem umas linhas magentas, que é a cor do projeto. Então aqui a gente define um Select Similar e altere, né, a opção das camadas em Propriedades, em Properties, altere para By Layer. Vejamos mais algum tipo de ajuste, tem mais um canteiro. Na verdade aqui o canteiro está sobreposto
com o eixo da rodovia. Então aqui vai ser um pouco mais difícil de marcar. Se conseguirem, marquem, né? Caso contrário, a gente tem que desmarcar, né, o topog PAV, que eu vou desmarcar na lâmpada. E eu marco o canteiro, propriedades, e altero a escala para 0,50. E eu volto para marcar aí sim a camada topog pavimento existente. E eu retorno essa informação. Outra coisa para a gente observar, né, nós temos em vermelho a faixa de domínio, né, do eixo para fora, contabiliza, se eu não me engano, 30 metros de distância do eixo até a faixa de domínio. A gente pode medir essa informação, F3 ligado, desse ponto aí até esse ponto aqui. Então, define uma distância, melhor dizendo, de 15 metros. É 30 metros daqui até aqui, ou seja, toda a abrangência da faixa de domínio ela tem 30 metros, sendo que do eixo para fora ela representa 15 metros. E junto, né, ao final da faixa de domínio, percebam, existe a projeção, a projeção da faixa de domínio, né, com uma cerca nesse lado de baixo. Né? Ou seja, daqui para cima, os proprietários, a princípio, poderiam estar utilizando essa área, né, para empreender. Né? Apago essa escala, desculpem, eu apago, né, a Rosa dos Ventos, ela vai estar em mais locais. Também percebam que aqui o encaixe das construções está melhor do que no projeto preliminar. Então, desmarco alguns elementos, apago alguns elementos que não nos interessam. Poderíamos estar ampliando mais, né, alguns textos, verificar mais algum tipo de ajuste. Caso a gente quisesse prolongar essa faixa de domínio aqui, nós marcaríamos a faixa, né, o eixo da pista, que aliás aqui também está sobreposto, né, com a cor magenta, marco ela, peço um comando OEnter, que é o comando de offset, 15 metros, defino um Enter e eu escolho o lado para a projeção da faixa de domínio. E aí percebam, ele já fez o traçado completo da faixa de domínio para esse lado de cá. Então são operações simples e fáceis de serem feitas, melhorando a qualidade final da nossa planta. Tem mais uma linha azul aqui, que é o eixo da rua planejada, é o ProjPlan, LA Enter, camada ProjPlan, eixo. Vamos colocar esse eixo também na cor vermelha, para deixar do mesmo padrão do que o eixo já existente. Fecho, finalizo, né, ele é o eixo da rua lateral, né, no entorno do empreendimento. E percebam que aqui nós temos a projeção do estacionamento do empreendimento. Essa planta intermediária, a inclusão de duas rotatórias, uma superior e uma inferior. E em relação ao projeto preliminar, percebo que ele tem uma conformação muito mais compacta, muito menor, o que é interessante sob vários pontos de vista. O primeiro, em relação ao custo do empreendimento, possivelmente uma rotatória, um conjunto de rotatórias, né, de menor abrangência, ela envolve menor corte, menor aterro, menos aterro, envolve menos custos de implementação de obra e, ao mesmo tempo, em termos ambientais, também significa a redução na supressão vegetal, né, entre outros impactos sobre os elementos do meio físico e do meio biótico. Então a obra fica mais ajustada. Então envolve uma evolução entre um escopo de planejamento preliminar até a versão intermediária e logo depois a versão final. Então, feito isso, a gente vai enquadrar a planta, vamos salvar ela mais uma vez e logo depois, alterado o título, né, aqui embaixo, né, para a planta intermediária, nós faremos o salvamento e a exportação para PDF. E nós manteremos a mesma folha,
900 ou 90 de altura por 2,30 m de comprimento. Alteramos a impressora para DWG para PDF. Aplicamos ao layout, preview, continuar. Se não der certo, preview, altere para uma outra impressora, qualquer uma delas. ESC e voltem de novo ao DWG para PDF. Escolha mais uma vez a folha, aplique ao layout e aí deve funcionar o preview da nossa planta. São detalhezinhos que envolvem a impressão. Desmarco e eu confirmo, continuo e salvaremos ela então, na pasta de trabalho, com o título ou nome Planta Intermediária do Projeto Rodoviário. Salvamos. Depois disso, confiram se a planta ela foi salva corretamente pelo PDF, avaliem os detalhes, julguem os elementos. Sempre é bom colocar ela em 100% para avaliar se ela tem uma boa disposição, se a planta ela é legível e se não perdeu nenhuma informação na transformação do arquivo DWG, ou seja, o arquivo do AutoCAD, para o arquivo em PDF. Aqui tem um detalhe que eu já estou visualizando, que por algum motivo o eixo ele acabou ficando meio opaco, ele ficou meio acinzentado. Então, possivelmente, a cor da camada aqui ela não está preta, que é a camada Topog PAV existente. LA Enter, procurem o Topog existente. Vejam que a cor ela está em 251. O 251 ele é um padrão, é uma cor em nível de cinza. Só que na prática ele é um cinza bem apagado. Então sempre coloquem as cores em preto, ainda mais se estão utilizando uma imagem de fundo. E a mesma coisa em relação ao texto. Também coloquem em preto, que é essa cor aqui. Inclusive esse não é um preto, ele também é um nível de cinza, apesar da cor ser igual no visual aqui do AutoCAD. Então confirmem, percebam que aqui a diferença em relação ao visual ela não existe. Então de novo enquadrem ela, salvem e façam mais uma vez a plotagem no AutoCAD. Escolha mais uma vez a impressora, então repetindo as operações de antes. Mais uma vez, ele gerou o preview, dou um ESC, confirmo, continuo e salvo em cima, então, da planta intermediária do projeto geométrico rodoviário. Confirmo a integração e logo depois a gente vai conferir a diferença dessa planta mudando de 251 a cor para 2 para preto. Então 100%, e eu vou descer mais uma vez ao mesmo local, que é esse ponto aqui, e nós já visualizamos a diferença em relação ao arquivo anterior. Também percebam que o arquivo original ele tem muita linha sobreposta, Então isso também é uma dica para vocês que evitem manter muita linha sobreposta. Se a gente fosse visualizar no AutoCAD, seria possível, inclusive, encontrar essa linha sobreposta aqui. É essa linha aqui. Então elas meio que elas se somam, se anulam, Seria a cor do bordo aqui. Bordo, também 251, passaria também para preto. Confirmo. E eu vou salvar em cima mais uma vez, antes de encerrar então esse vídeo. Salva ela em cima da planta intermediária. Acho que ele não fez, porque eu não fiz o lance da impressora.
Preview, continuar. ESC, ok, continuar. E salvo em cima da planta intermediária do projeto rodoviário. Aguardamos ela abrir no PDF, conferimos a qualidade, colocamos em 100% e pela última vez nós conferimos esse mesmo local junto ao eixo da rodovia. Perdi ela aqui, está aqui colocado. Então, em relação à planta anterior, nós já percebemos uma grande diferença em relação a esses ajustes. Muito melhor do que estava antes em função da cor. Então, essa planta aí, uma vez que ela esteja, né, feita, esteja com bom enquadramento, nós salvaremos e postem ela para fins de avaliação. E com isso nós concluímos a videoaula 2 envolvendo a confecção, a elaboração da planta do projeto intermediário.